A igreja com aplausos e glória a Deus. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus? Aleluia. Lucas capítulo 10. Eu tive que atender um irmão de uma forma urgente para tratar um assunto rápido e acabou que eu prolonguei falando com o irmão no celular, mas é assuntos da obra, melhorias para a obra. Diga glória. E aí nós conseguimos chegar num denominador comum. E eu tenho certeza que tudo para a glória de Deus. Lucas capítulo 10, quem encontrou, diga amém. Deixa eu passar para vocês outra notícia boa. Nós estivemos na sede mundial, na festividade dos 64 anos da nossa igreja. Nesse final de semana, uma festa linda, para a glória de Deus, tudo lindo. E nós trouxemos alguns materiais gráficos para a nossa igreja, também para a Fundação Reviver. E conseguimos a liberação, meus irmãos, das novas credenciais para os membros. Quem pode dar uma glória? As novas credenciais para os membros. Então, a partir da próxima terça-feira, nós estaremos fazendo a liberação dessas novas credenciais. Mas tem alguns critérios que vocês já podem, inclusive, estar se organizando. Não sei se já foi liberado para vocês. Já foi liberado aí, né? Para que vocês tragam fotografia, documentos, tudo isso. Já está aí na mão, né? Deus abençoe, Cláudio. Só que tem um outro porém, irmãos. A gente vai passar um pente fino. Quem não tomou ceia nos últimos 3 meses, vai ficar difícil de liberar a credencial para ele, né? Mas você que participou da ceia, Deus te abençoe. A sua credencial já está reservada para te entregar mediante a documentação, tá bom? Então, já organize os documentos para que vocês possam já pegar a credencial a partir de terça-feira. Não precisa vir todo mundo na terça-feira, vai estar o dia todo. Porém, você pode vir na quarta, na quinta, você pode vir na sexta. Menos assim, no horário dos cultos principais, para que não possa atrapalhar, né? Mas creio que não vai. Vocês são bem organizados. Lucas 10, 38. Vamos ler a palavra de Deus? E chegue de falar, vamos falar daquilo que é interessante, importante para a nossa vida espiritual. Lucas 10, 38, bem conhecido por vocês, que fala sobre Marta e Maria. Diz o texto: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Levanta suas mãos para os céus e diga assim comigo: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra, que é fiel e verdadeira. Amém e amém, Senhor Jesus. Pode se sentar, meus irmãos, glorificando a Deus. Isso, com palmas bem alegres para o Rei da Glória. Palmas bem alegres para Jesus. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor e de toda a adoração. Muitas vezes na vida somos tomados pelos afazeres diários e acabamos acreditando que estar sempre ocupados é sinal de crescimento e fidelidade.
Às vezes, nos encontramos dessa forma, tomado pelos afazeres, ocupados com tantas coisas. No entanto, o episódio que nós lemos, ou melhor dizendo, o texto que nós lemos, em que Jesus está na casa de Marta e Maria, nos convida a refletir sobre o verdadeiro significado de reconhecimento e do crescimento espiritual. Queria dar um tema para a mensagem de hoje: reconhecimento dos afazeres ou crescimento. Enquanto Marta se ocupava de uma forma intensa com os serviços da casa, Maria escolhe sentar-se aos pés de Jesus para ouvi-lo. E é nesse momento revela que, mais do que realizar tarefas, é necessário reconhecer o que realmente promove crescimento interior. O que realmente vai promover um crescimento na sua vida espiritual. A escuta, a presença, é prioridade dada ao que é essencial. Qual é a sua prioridade? O que é prioridade para a sua vida? Somos chamados a repensar se nossos afazeres nos aproximam ou nos afastam daquilo que verdadeiramente importa. O que você faz te aproxima ou te distancia do que realmente é prioridade na sua vida, daquilo que é importante para você. No texto, no capítulo 10, versículo 38, nos traz uma revelação. Um dos conflitos mais presentes na experiência humana. A tensão entre fazer e ser. Entre os afazeres visíveis ou crescimento interior, mesmo que seja silencioso. Mesmo que seja de uma forma silenciosa, mesmo que seja de uma maneira que ninguém esteja vendo. Marta representa, podemos dizer assim, aqueles que buscam reconhecimento por meio do trabalho. Tem gente que busca reconhecimento por meio do trabalho, do esforço, de um esforço constante, vamos dizer assim, da sensação de utilidade. Sabe? Ela serve, ela organiza, se ocupa, acreditando que suas ações expressam amor, expressam fidelidade. Tem pessoas que elas precisam, vamos dizer assim, elas gostam de se sentir, de ter aquela sensação que está sendo útil. Eu estou sendo útil. Discernimento espiritual. O próprio Cristo, Jesus, ele afirma: Maria escolheu a melhor parte. Sabe o que isso nos mostra? Que nem todo fazer gera crescimento. E que nem toda ocupação é sinal de maturidade. É sinal de crescimento. É sinal de espiritualidade. Ele é espiritual demais, porque ele está trabalhando muito. Ela é espiritual demais, porque em tudo que tem que fazer na igreja ela está ocupada. Falei antes, tem pessoas que ela tem a sensação de querer estar em tudo, de querer fazer tudo, que todo mundo olhe para ela e diga: parabéns. Tudo que a igreja faz de atividade, ela está envolvida. Tudo que a igreja faz de atividade, ela está lá, mostrando a cara dela. Em todas as fotos ela aparece. Sabe o que é ser Senecô de uma forma forte na realidade atual? No que nós estamos vivendo hoje, a realidade atual, marcada por agendas lotadas, cobranças por desempenho, pela valorização excessiva da produtividade. Você tem que fazer, assim como Marta.
Muitas pessoas se sentem sobrecarregadas, frustradas e até ressentidas, mesmo estando fazendo tudo certo. Elas se sentem assim, ela estava fazendo o que era certo, mas ela se sente, ela está ressentida, ela está frustrada, sobrecarregada, pedindo, ela precisa me ajudar. É uma realidade que muitas pessoas estão vivendo hoje. Está fazendo tudo certo. Ela estava sobrecarregada, ressentida, frustrada. Não era melhor que ela me ajudasse também, para não me sobrecarregar? O reconhecimento buscado nos afazeres pode se tornar uma armadilha quando substitui a escuta, quando substitui a presença, quando substitui a comunhão, quando substitui a intimidade, quando substitui ouvir a voz de Deus, momento de intimidade com Ele. Quantas pessoas que estão buscando reconhecimento, mas estão se distanciando de Deus. Pessoas que estão tão afadigadas em fazer, e querer estar presente e fazer tudo, mas ao mesmo tempo se distanciando de Jesus. Não ouve mais a voz de Deus, não tira mais o tempo de comunhão, não tira mais o tempo de oração, não tira mais um tempo em que ele precisa ouvir Deus falar com ele. Eu não tenho tempo para orar, porque eu estou ocupado em muita coisa. Ainda pega o versículo bíblico e diz assim: estou diante de uma grande obra e não posso parar. Estou diante de uma grande obra e não posso parar. Cuidado, meu irmão, igual a carreta sem freio, qualquer momento você tomba. E o pior de tudo é que quando tomba ainda paralisa, ainda impede outros que seguirem. Nada substitui seu momento de comunhão com Deus. Porque o crescimento verdadeiro, como ensina Jesus, não nasce apenas do que fazemos para Ele, mas do tempo que dedicamos em estar com Ele. Eu vou repetir para você entender, porque tem pessoas que não entenderam. O verdadeiro crescimento não nasce apenas do que fazemos para Ele, mas do tempo que dedicamos a estar com Ele. Quanto tempo você está tendo com Ele? Qual o seu tempo que você está tendo com Ele? Eu estou trabalhando para Ele, é o que acontece. Tem gente que trabalha para Ele, mas não sabe quem Ele é. É como alguém que trabalha numa empresa e alguém fala para ela: você já conhece o dono da empresa? Não sei nem quem é o dono da empresa, não conheço nem o nome dele, eu só sei que eu trabalho na empresa, mas eu não sei de quem é. Tem pessoas que trabalham, mas não sabem quem Ele é. Tem pessoas que se esforçam, mas não sabem quem Ele é. A prioridade é conhecer Ele primeiro. A prioridade é identificar a voz dEle primeiro, porque do que adianta trabalhar para Ele, mas não ter a direção dEle, não ouvir a voz dEle, não saber quem Ele é. A prioridade é conhecer primeiro. Eu preciso conhecê-lo. Agora entenda bem, a casa de Marta, ela se transforma em um espelho da alma humana. Um lugar onde o barulho das tarefas pode silenciar aquilo que realmente transforma e dá sentido à vida. Um espelho. Um lugar onde o barulho das tarefas está silenciando o que realmente transforma e dá sentido para a vida. Que realmente transforma e dá sentido para a vida. Barulho dos afazeres está te fazendo você não prestar atenção naquilo que é a prioridade. Entenda bem, porque não é apenas uma narrativa cotidiana, mas é uma revelação teológica sobre a ordem das prioridades no reino de Deus. Entenda isso, é uma revelação sobre a ordem das prioridades no reino de Deus. Você sabia que tem prioridade no reino de Deus? Você sabia? Marta, afadigada com muitos serviços, simboliza uma espiritualidade centrada na ação. Uma espiritualidade centrada na ação, na performance e no reconhecimento humano.
Uma espiritualidade centrada na ação, naquilo que eu estou fazendo. Uma espiritualidade centrada nisso, em ser reconhecido, na minha performance. Não é assim. Seu zelo, embora legítimo, torna-se desordenado quando fazer ocupa o lugar de ouvir. Você já viu que tem tanta gente que quer fazer, mas não quer ouvir? O que tem de pessoa dizendo assim, eu já sei, eu não preciso aprender. Não, eu já sei o que tem que ser feito. Como assim já sabe o que tem que ser feito? Então você já nasceu, já veio com o seu HD atualizado, já sabe tudo o que tem que fazer. Eu a cada dia que passa eu aprendo. A cada dia que passa eu aprendo. A cada aconselhamento pastoral eu aprendo. A cada encontro eu aprendo. A cada culto eu aprendo. A cada mensagem eu aprendo. Sim. Maria, por sua vez, assume a postura do verdadeiro discípulo ao sentar-se aos pés de Jesus. Uma posição tradicional de quem aprende e se submete à autoridade do mestre. Ela estar ali ouvindo, ao afirmar que Maria escolheu a melhor parte. Jesus não despreza o serviço, mas ele estabelece uma hierarquia espiritual. A comunhão precede a missão. A escuta fundamenta toda a ação autêntica. Então você precisa entender que antes de você ser enviado para a missão, você precisa ter uma comunhão com aquele que te chamou. Antes de você ser enviado, você precisa ter uma comunhão. Antes de você fazer, você precisa ouvir o que é para ser feito. Então essa distinção encontra eco em outras passagens das Escrituras. Em João, por exemplo, no capítulo 15, versículo 5, Jesus ele declara, sem mim nada podeis fazer. Você precisa dele para que venha dar certo o que você está fazendo. Você precisa dele, nos revelando que toda obra desvinculada da comunhão é estéril. Ainda que pareça produtiva. É aquilo que lá no Rio de Janeiro nós chamamos, sabe de quê? Enxugar gelo. Você já ouviu esse adágio já? Enxugar gelo. Tem como enxugar gelo? Tem. Ele vai continuar derretendo. Você vai ficar enxugando aquilo ali a vida toda. E você não vai conseguir resolver, não vai conseguir parar, não vai mudar. E aí? É uma obra desvinculada da comunhão. Ela é estéril. O que você está fazendo? Está produzindo fruto. Então tem coisas que é feita, tem coisas que são realizadas, que ao findar, ao olhar, ao observar, em uma visão, em um discernimento um pouco mais aprofundado, você vai entender, ei, o que você está fazendo não está mudando muita coisa. O que você está fazendo não está tendo... Não, mas é legal, todo mundo está vindo. Ei, calma, para pensar um pouco. Para pensar um pouco. Será que está produzindo fruto verdadeiro? É o que precisamos entender. Toda obra que é desvinculada da comunhão é estéril. Ainda que pareça produtiva. Parece. Mas na realidade ela não está produzindo. Então tem coisas que apenas está te desgastando. Tem coisas que apenas está te desgastando. Não está tendo produtividade. Não está tendo fruto como deveria ter. Então é necessário que tenhamos a comunhão. Para aí então nós entendermos aquilo que Ele quer. Aí sim compreendemos a direção e aí cumprimos a missão. Aí nós vamos entender então que uma obra vinculada a Ele. Isso quer dizer, Ele está falando para você assim, faz desse jeito. Aí vai dar fruto. Por que vai dar fruto? Porque Ele já disse antes, sem mim nada podereis fazer. É aquele outro adágio que diz assim, é dar murros em ponta de faca, você está machucando à toa. Poderia evitar tudo isso. Poderia evitar o transtorno. Poderia evitar o desgaste.
Quando na verdade, se tivesse iniciado na direção, na vontade ou no querer dele, seria diferente. Mas se Cristo nos alerta, é porque Ele está dizendo: ainda dá tempo de você entrar no querer dele. Ainda dá tempo de você fazer conforme a vontade dele. É da mesma forma como diz o salmista no capítulo 127, e o versículo 1, adverte que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem, os que a edificam. Nos reforçando que o crescimento verdadeiro não nasce do esforço isolado, mas da dependência de Deus. O crescimento verdadeiro, crescimento verdadeiro, sabe o que seria isso? É como nós falamos na Santa Ceia: uma casa edificada sobre a rocha. Ela permanece. Ela não vai depender de mim para permanecer de pé. Ela não vai depender da equipe para permanecer de pé. Porque aquele que a edificou mantém ela de pé. Ele faz com que ela cresça. É o que Paulo fala: Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu crescimento foi Deus. Se cresceu, não foi por causa de mim. Se cresceu, não foi por causa dele. Se cresceu, foi porque estava na direção do céu. É porque estava na vontade do céu. E o céu decidiu então trazer frutos. Aleluia. A dependência de Deus. Marta trabalha para Jesus. Maria permanece com Jesus. Você quer só trabalhar para Jesus? Ou você quer permanecer em Jesus? Você já viu que tem pessoas que falam assim: eu trabalho para Jesus, mas não permanecem em Jesus. Não é só trabalhar, porque quem trabalha cansa. Quem trabalha, se trabalha em vão, se trabalha sem direção, cansa, fadiga. Mas aquele que trabalha, aquele que permanece com Jesus, ele continua. É uma diferença sutil, porém decisiva. Expõe o risco de uma fé ativista que se esgota em tarefas, mas carece de intimidade. Já falamos sobre isso no Eclésia. Quem já fez o Eclésia sabe o que é ter uma vida só envolvida nas atividades. As chamadas ativistas. Ele está envolvido em todas as atividades da igreja. Todas as atividades da igreja. Tudo. Uma fé ativista. Mas é uma fé que se esgota em tarefas. Carece de intimidade. Episódio dialoga com a exortação do apóstolo Paulo em Romanos 12:2, quando ele convoca os fiéis à transformação pela renovação da mente, e não pela mera conformidade com padrões externos, mas uma transformação, uma renovação da mente. Porque o crescimento espiritual não se mede pela quantidade de afazeres realizados. O crescimento espiritual não é dos afazeres. Nossa, a igreja está em atividade. A igreja está em atividade, está em movimento. Entenda bem, não é apenas pelos afazeres, mas é pela profundidade da relação com Deus. Será que você está entendendo? Intimidade com Deus, profundidade, relacionamento, comunhão com Deus. É isso que você precisa entender. O crescimento espiritual não se mede pelas festividades, não se mede pelo número de congressos que realizamos, não se mede pelas questões de atividades que a igreja apresenta. Não estou dizendo que isso não seja, que não faça parte, faz parte, mas o crescimento espiritual vai pela profundidade da relação com Deus. É como avivamento. Tem pessoas que acham que avivamento é só quando a pessoa pula, quando ela roda, sapateia. Não, avivamento vem primeiro quando existe um quebrantamento de coração. O que é isso, pastor? É quando você cai na realidade. Eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu preciso voltar a ter uma vida de oração. Eu preciso voltar a ter santidade. Eu preciso voltar a ter comunhão com Deus. Aí começa o verdadeiro
avivamento que é produzido pela eficácia da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus te confronta, quando a palavra de Deus começa a te confrontar, porque o Evangelho de Cristo é isso, ele te confronta. Ele mostra que você está errado, que você precisa mudar, que você precisa ser uma pessoa diferente em relação àquilo que o Senhor nos ensina. Você precisa estar nos padrões a qual Cristo nos direciona. Aí começa um verdadeiro avivamento. É quando a lágrima começa a rolar no teu rosto. É quando você dobra o seu joelho e você fala: Senhor, eu não sou digno nem de olhar para o céu, o miserável homem que sou. Aí começa o Senhor a incendiar a igreja. Profundidade da relação com Deus. Preste atenção. A casa de Maria torna-se um espaço teológico, onde Jesus redefine o reconhecimento. Não aquele que vem do excesso da atividade, mas o que nasce da escolha consciente de permanecer aos pés do Senhor Jesus. É uma escolha consciente. Eu tenho consciência que eu preciso permanecer aos pés do Senhor. Você precisa redefinir. Não é excesso de atividades. Talvez isso esteja te matando e você nem está percebendo. Talvez isso esteja te distanciando de Jesus e você não está nem percebendo. Talvez isso está te levando para uma outra direção e você não está nem percebendo. Nós somos chamados a discernir se a nossa fé tem sido marcada pelo barulho das obrigações ou pelo silêncio fecundo da escuta que transforma. O texto nos conduz para dentro de uma casa comum, mas revela uma verdade extraordinária. Sabe qual é a verdade? Jesus não entra na casa de Marta e Maria. Melhor dizendo, Jesus entra na casa de Marta e Maria. Ali ele não encontra oposição. Ele não encontra oposição. Ali ele não encontra pecado escandaloso ou incredulidade. Ali ele não está encontrando isso. Entenda bem, quando ele entra na casa de Marta e Maria, ele não encontra oposição nenhuma. Ele é convidado: vem Jesus, entra na minha casa. Quando ele entra na casa de Marta e Maria, não existe ali pecado escancarado para Jesus chegar e falar para eles acerca daquilo que eles estavam vivendo de uma forma pecaminosa. Não há pecado escandaloso. Não há uma incredulidade, não. Ele encontra algo muito mais sutil e perigoso. Ele encontra algo mais sutil, algo que às vezes as pessoas nem percebem, mas é perigoso. Coisas que as pessoas não dão tanta importância, mas é perigoso. Coisas que as pessoas empurram com a barriga porque acham que não tem nada a ver. Ele encontra uma fé ocupada demais para perceber o que é essencial e prioridade para a vida dela. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Cuidado. Uma fé ocupada demais para perceber o que é essencial. Está ocupada demais para perceber o que é prioridade para ela. Já viu tantas pessoas? Não, mas eu estou ocupado demais, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Uma pessoa uma vez disse assim: se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Mas se você quiser, você pega essa. Não troque esse culto de terça-feira à noite por nenhuma pizzaria. Não troque esse culto de terça-feira à noite por nenhum entreveiro. Não troque esse culto de terça-feira à noite por nenhum churrasco. Não troque esse culto de terça-feira à noite por nada. Não troca. Nem por um X. Seja aquele calota, maior que tem, né, pastor Dele? Pastor Dele comeu sozinho, eu acho. Come, pastor. Não troque. É um conselho. Se você quiser, você faz. Se você quiser, você bota em prática. Mas não troca. Não
troca. Talvez você esteja tão ocupado com tantas coisas. Mas Hebreus fala sobre não deixar de congregar. Não deixar de estarmos reunidos num momento como esse. Momento onde estamos sendo confrontados. Talvez está dizendo assim, pastor, mas eu estou sendo confrontado primeiro. Entenda isso e tenha certeza. Nós estamos sendo confrontados porque é necessário nós entendermos o que é prioridade. Marta está servindo, trabalhando, fazendo o que parece certo. Maria está sentada, ouvindo, permanecendo. Ambas amam Jesus, mas apenas uma compreendeu a prioridade do reino. Elas amavam Jesus, as duas amavam a Jesus, mas só uma entendeu. A prioridade é estar aos pés do Senhor Jesus. Marta representa todos nós quando confundimos espiritualidade com atividade. Quando buscamos reconhecimento por aquilo que fazemos para Deus, mas negligenciamos o tempo com Deus. Quantas pessoas que está fazendo, buscando reconhecimento por aquilo que faz para Deus, aquilo que ela faz para Deus, ela quer ser reconhecida, mas negligencia tempo com Deus. Negligencia tempo com Deus. Não negligencie tempo com Deus. Seu cansaço revela uma verdade profunda. Vê o que ela fala. O texto diz para ela: Marta, porém, andava distraída em muito serviço, e aproximando-se, não se te dá que a minha irmã venha me deixar servir só. Dizem que ela pede para ela me ajudar. Tem muita coisa para fazer, já estou ficando cansada. O cansaço revela uma verdade profunda. É possível estar na presença de Jesus e ainda assim estar distante dele no coração. Ela estava no mesmo ambiente que Jesus estava. Ela estava no mesmo ambiente que Jesus estava. Jesus estava ali na frente dela. Jesus estava ali falando. Ela estava no mesmo ambiente, mas o coração dela estava em outro ambiente. O coração dela estava distante daquele momento de comunhão com o Mestre. O coração dela estava nas atividades. O coração dela estava nos afazeres. O coração dela estava naquilo que ela estava fazendo. A palavra do Senhor diz assim: onde estiver o teu tesouro, ali vai estar o teu coração. A palavra do Senhor diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Empenha o teu coração, empenha. O salmista no capítulo 46, versículo 10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Há momentos em que o silêncio diante do Senhor é mais poderoso do que qualquer serviço. Há momentos em que o silêncio ali aos pés do Senhor é mais poderoso do que qualquer coisa que você esteja fazendo. Jesus afirma que Maria escolheu a melhor parte. Não rejeita o trabalho, mas estabelece uma ordem espiritual. Como a palavra do Senhor diz, há tempo para tudo. Há tempo para todas as coisas. Antes de servir, é preciso ouvir. Antes de agir, é necessário permanecer. Aleluia. Se coloca de pé em nome de Jesus. Se coloca de pé. Aleluia. Glória a Deus. Consegui pregar a metade da mensagem. Quando Deus permitir, a gente termina essa mensagem. Porque as horas se avançam. Mas eu tenho certeza que você ouviu o recado de Deus hoje.